Olá, sexto ano, tudo bem? Ó, eu vou fazer uma revisão dos módulos 5 ao 10 e gostaria que vocês passassem isso para o caderno, tá? Que vai ajudar nas próximas avaliações, ok? Então, a primeira coisa, vamos lembrar números primos. O número é primo se ele possui exatamente dois divisores, se ele for divisível por 1 e por ele mesmo. Eu coloquei aqui na folha alguns números primos, tá? Até os 50. Claro que são infinitos. Observe que o único número que é par e primo é o 2, tá bom? Vamos lembrar a decomposição usando fatores primos. Então, eu só posso usar aqueles números primos, tá? 54, vou dividir por 2, que dá 27, certo? Dividir por 3 o 27 vai dar 9. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Então, eu posso escrever o 54 como sendo 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá? 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou também posso falar que o 54 é igual a 2 vezes 3 elevado ao cubo. Vamos decompor o 15 agora, tá? 15 dividido por 3 dá 5. 5 dividido por 5 é 1. Então, 15 é 3 vezes 5, tá? 30. 30 dividido por 2 dá 15. 15 dividido por 3 é 5. 5 dividido por 5 é 1. Então, eu posso falar que o 30 é 2 vezes 3 vezes 5, ok? Vamos continuar aqui, vamos lembrar como que eu faço mínimo múltiplo comum, MMC, legal? Então, vamos lá. Então, vamos fazer o MMC de 54, 15 e 30. Divido por 2, 54 dividido por 2 é 27, é isso? 15 não é divisível por 2, então eu só copio 15. 30 dividido por 2 é 15. Agora, eu vou conseguir dividir por 3. 27 dividido por 3 é 9. 15 dividido por 3 é 5. 15 por 3, 5. Ainda divido por 3, porque 9 dividido por 3 dá 3. Baixo 5, porque o 5 não é divisível por 3. Ainda por 3, 1. Copio 5, agora por 5. 1, 1 e 1, tá? Então, o MMC de 54, que é 15 e 30, é 2 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Isso é igual a 270, ok? Por quê? 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27, vezes 10, 270. Agora, o mínimo múltiplo comum entre 18 e 14. Por 2 dá 9 e 7. Por 3 dá 3, copio 7. Por 3, 1, 7. Divide por 7, 1 e 1. Então, a MMC de 18 e 14 é 2 vezes 3, vezes 3, vezes 7. Ok? Pega esses números aqui, ó. Então, vamos lá. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 3 é 18. Aí, vamos fazer 18 vezes 7. 56, sobe 5, 7, 12. Ok? 126. MMC de 18 e 14. Vamos fazer MDC agora, máximo divisor comum. O processo é praticamente igual ao do MMC. Vou dividir por 2. 24 dividido por 2 é 12. 36 dividido por 2 é 18. 48 dividido por 2 é 24. Observe que todos os números, 24, 36 e 48, eu dividi por 2. Então, vamos marcar aqui, ó, para não esquecer. Dividi todos eles por
2, ok? Agora, eu vou dividir por 2 de novo. 12 por 2 vai dar 6, 18 por 2 é 9, 24 por 2 é 12. Também dividi os 3 números dessa linha por 2. Dividi o 12, o 18 e o 24. Agora, eu vou dividir por 2 de novo. 6 dividido por 2 é 3. 9 não é divisível, então eu copio. 12 dividido por 2 é 6. O que aconteceu? Nessa linha, eu não consegui dividir o 9 por 2. O 9 não é divisível, então eu não vou circular. Só circulo se eu tivesse dividido os 3 números. Por 2 de novo, 3, 9, 3. Agora por 3. 3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 é 3, 3 dividido por 3 é 1. Ó, dividi o 3, o 9 e o 3, então eu circulo. Agora, aqui por 3, fica 1, 1 e 1. Para o cálculo do MDC, eu pego só os que eu circulei. 2 vezes 2 vezes 3. Então, MDC de 24, 36 e 48 é 12, tá? Agora, vamos fazer o MDC de 15 e 50. Opa, vamos lá. Por 2, o 15 não divide, então eu copio. 50 dividido por 2 é 25. Agora, eu vou dividir por 3. 15 dividido por 3 é 5. 25 não divide por 3, então eu copio. Então, o que está acontecendo até aqui? Na primeira linha, o 15 não dividiu por 2, então eu não circulei. Na segunda, o 25 não divide por 3, então não circulei. Agora, por 5, os dois vão dar para dividir, então eu circulo. 5 dividido por 5 é 1, 25 por 5 é 5, tá? Então, como eu circulei apenas os 5, é só copiar. O MDC de 15,50 é 5, tá bom? 15,50. Então, por dentro do parênteses aqui fica mais bonitinho, ok? Então, copia bonitinho pro caderno, por favor. Medidas de tempo. Lembrando que passar segundos para minutos é dividir por 60, minutos para segundos é multiplicar por 60. Então, por exemplo, se eu tenho 240 segundos para passar para minutos, segundo para minuto, eu divido por 60, ok? Então, pode cortar esse zero com esse. 24 dividido por 6 é 4. 6 vezes 4, 24. 24, nada. Então, 240 segundos são 4 minutos. Se eu tenho aqui uma soma, 45 segundos mais 20 segundos, 45 mais 20 é 65 segundos. Tá, como que eu posso falar isso aqui? 60 segundos é 1 minuto. 1 minuto e 5 segundos, ok? 1 minuto e 5 segundos, tá? Ok? Continuando. Vamos lembrar que a amplitude térmica é eu pegar a temperatura maior, temperatura máxima, menos a temperatura mínima. Então, um exemplo. Se a máxima está 31 graus Celsius e a mínima é 19, a amplitude térmica é eu fazer 31 graus Celsius menos 19 graus Celsius, ok? Ou seja, 12 graus Celsius. Ok? Vamos lá. Classificação de ângulos. Então, ó, se o ângulo for assim de 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Se o ângulo tiver entre, ó, vou colocar aqui, ó, 90 graus, ele é reto. Se ele estiver entre maior que zero,
E menor que 90, ele é chamado de agudo. Se ele for maior que 90, se ele estiver entre 90 graus e 180 graus, ele é obtuso, tá? Então, maior do que 90 e menor que 180, ele é obtuso. Se ele for 0 graus, fechadinho assim, ele é chamado de nulo. Se ele tiver meia volta, se for 180 graus, é raso, tá? Ok? Então, copia tudo isso aqui certinho no caderno, por favor. Deixa eu arrumar aqui. Tá. Ok? Vamos continuar. Posições relativas entre retas. Então, se eu tenho duas retas que têm todos os pontos em comum, são chamadas de coincidentes. Se tiver um ponto em comum, é chamada de concorrentes. Ela pode ser concorrente e perpendicular. O que é ser perpendicular? Ela vai formar 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus. Se as retas não estiverem no mesmo plano e não tiverem nenhum ponto em comum, são chamadas de retas paralelas. Agora, observe aqui, ó, eu fiz um cubo. São chamadas de retas reversas, essa reta vermelha e a reta preta que eu marquei. Como eu desenho no plano, parece que elas se cruzam, mas na verdade elas não se cruzam, tá? Porque a preta tá na parte de trás do cubo e a reversa tá aqui na frente do cubo, tá? Então, é como se elas tivessem, olha aqui minhas canetas, ó. Elas não se cruzam, não tem um ponto em comum, tá? Ela é exatamente isso, ó, aqui e aqui, tá? Elas não se cruzam, ok? Diferente das concorrentes que se cruzam. Essa aqui tem um espaço entre elas aqui, ó, que não vão se cruzar, não se encontra em nenhum ponto, tá? Então, copia isso no caderno para ajudar nas próximas provas. Posições relativas de retas. Coincidentes, concorrentes, perpendiculares, paralelas ou reversas. Plano cartesiano. Então, o que eu preciso lembrar aqui? O eixo X, que é o eixo das abscissas, que é o eixo horizontal. Eixo Y, que é o eixo das ordenadas, que é o eixo vertical, tá? O meu parzinho, sempre o primeiro número é o X, o segundo é o Y. Então, por exemplo, aqui. Como tá no eixo Y, o meu ponto A, o valor do X é 0 e de Y é 4. O ponto B, se eu trouxer aqui retinho, eu vou chegar no 4 para X e 4 para Y. E o meu ponto C, que está sobre o eixo das abscissas, ele tem x igual a 2 e y igual a 0, tá? Então, abscissas ordenadas. Vamos lá. Uma revisãozinha sobre os nomes dos polígonos, tá? Então, triângulo, ele vai ter 3 lados, 3 vértices. Quadrilátero, 4 lados, 4 vértices. Pentágono, 5 lados, 5 vértices. Hexágono, 6 lados, 6 vértices. Heptágono, 7 lados, 7 vértices. Octógono, 8 lados, 8 vértices. Eneágono, 9 lados, 9 vértices. Nossa, que 9 estranho que ficou aqui. Deixa eu arrumar bonitinho. Decágono, 10 lados, 10 vértices. Ok? Agora uma revisãozinha sobre triângulos. Então, o triângulo, se ele tiver 3 lados com medidas iguais, ele é chamado de equilátero. Se ele tiver 2 lados com medidas iguais, ele é chamado de isósceles. 3 lados com medidas diferentes, ele é chamado de escaleno, tá? Equilátero, 3 lados iguais, isósceles, 2 lados iguais, escalenos, 3 lados diferentes. Isso é a classificação quanto aos lados. A classificação quanto aos ângulos, a gente vê o seguinte, os ângulos internos.
Se tiver 3 ângulos internos agudos, ele é chamado de acutângulo. Se tiver um ângulo reto, é chamado de triângulo retângulo. Se tiver um ângulo obtuso, é chamado de triângulo obtusângulo, tá? Ó, copia no caderno certinho. Ok? Só para concluir nossa revisão, vamos lembrar aqui que é paralelogramo, que é trapézio. Então, o trapézio, ele possui um par de lados paralelos. Então, esse lado aqui em cima, que é a base, paralela aqui a de baixo. Esses outros dois lados, eles não são paralelos, porque quando eu prolongo, vai ter um ponto aqui que eles vão se encontrar, tá? Então, ele só tem o de cima e o de baixo paralelo. Aqui nesse outro desenho, também, ó, esse lado, essa altura, essa base, com essa base são paralelas. Eu posso prolongar que não vão se encontrar. Porém, esses outros dois lados, se eu prolongo, vai ter um ponto aqui que eles vão se encontrar, tá? Mesma coisa esse. Em cima e embaixo, pode prolongar que não vai se encontrar, porém, esses outros dois, prolongando, se encontram. Isso é trapézio, ok? Marca isso no seu caderno. Trapézio possui um par de lados paralelos. E anota lá, por favor, que paralelogramo possui 2 pares de lados paralelos. Então, ó, esse lado e esses são paralelos, são os dois aqui, tá? Ó, esses dois aqui nunca vão se encontrar, são paralelos, e também o de cima e o de baixo também são paralelos, tá? Então, ele tem 2 pares de lados paralelos. Mesma coisa essa figura, esses dois lados, tá? 2 pares, ok? Então, por favor, passe tudo isso bonitinho pro caderno no capricho, tá bom? Beijinho, sexto ano, até a próxima.